Oi, gente, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 8 de julho de 2024. Imagens da nossa querida cidade de Goiânia, na Avenida Jamel Cecílio, mais conhecida também como Avenida 136, aqui no Jardim Goiás. Essa é a nossa praça cívica, bem no centro da cidade, nessa manhã de segunda-feira. Percebe ainda que o movimento está um pouco tranquilo, até porque o mês de férias, né? O mês de julho, o movimento diminui bastante, porque não tem aula, então a gente tem um trânsito mais ou menos desse jeito aí. Hoje, gente, é aniversário de Campinas. O nosso bairro mais importante aqui, mais antigo da capital, está completando 209 anos de vida. É isso mesmo. E com essa homenagem à nossa querida Campininha das Flores, a gente começa agora, ao vivo, o programa Agora Goiás, no canal 3.2 da TV Assembleia Legislativa. Vamos iniciar o programa mostrando algumas atividades dos estudantes do Parlamento Jovem. Lembrando que esse projeto convida universitários para simular o trabalho parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. A garotada assume os papéis dos deputados, de assessores, de jornalistas e também de procuradores. Maristela Ramos tem os detalhes. Aí, essa matéria, inclusive, gente, antes da gente colocar, eu quero ressaltar a importância. Semana passada nós trouxemos aqui esses estudantes. Eles têm que estar na faculdade e aí eles vêm para cá e fazem o papel dos parlamentares. Aí nós temos o presidente da casa, os deputados, temos os assessores e eles têm que fazer um projeto de lei cada um. Esse projeto depois é avaliado, passa por todas as comissões, ou seja, atende aos trâmites legais de um projeto que normalmente passaria aqui na Assembleia Legislativa e depois ele vai para o plenário para fazer a votação. Esse é o projeto Parlamento Jovem. A matéria deu um pequeno problema, mas a gente vai com agora a matéria de turismo, tá certo? Tá pronto aí? Ok, vamos então ver o nosso Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem é assim, tudo é feito como se fosse muito real. O rito é o mesmo de uma sessão ordinária. Eles discutem, debatem, votam matérias e gostam. Gostam muito de usar a tribuna. Nós precisamos lutar e entender que precisamos de luta de classe e lutar para um mundo melhor, um mundo mais sustentável, uma economia mais sustentável. Repare na empolgação desse estudante para falar de Jandaia, no interior de Goiás. Uma cidade pacata, tranquila, pequena, de aproximadamente 6.500 habitantes. Com baixa relevância política, mas com pessoas sonhadoras, com jovens sonhadores. E hoje é com muito orgulho que estou aqui os representando. Até me emociono. Os alunos defendem projetos sociais. Eu peço também para os nobres pares que defendam e apoiem o meu projeto, porque é um projeto que, independente de qual é o meu partido, de qual partido está sendo defendido e votado, é um projeto útil e um projeto muito bom para a sociedade. Sociedade essa num todo, essa que nós fazemos parte e que devemos e viemos aqui para a defesa dela. É uma pauta minha, é uma causa da minha vida, por ser pessoa adotada. Então, eu venho aqui falar sobre isso. Nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que regimenta a questão da adoção, da situação do menor em abrigo. Na teoria, ele é lindo, mas na prática, infelizmente, não está sendo efetuado da maneira que deveria. E voltados para a educação. Eu apresentei um projeto de lei na casa que tem como nome, né, Educação Sem Fome. Uma das políticas que tem faltado para conseguir garantir que os estudantes entrem dentro da universidade e eles permaneçam é uma política de segurança alimentar. Tivemos o reforço dos CMEs, que são fundamentais para a garantia de uma educação de qualidade desde pequenos para as nossas crianças e também dando oportunidade para que os pais pudessem trabalhar despreocupados, sabendo que suas crianças estavam nas creches, estavam nas escolinhas e podiam trabalhar tranquilos durante o dia inteiro.
Nesta sessão do Parlamento Jovem, os estudantes receberam a visita no plenário do líder do governo na casa, deputado Thales Barreto. Quero aqui registrar a presença honrosa ao deputado Thales Barreto, que está aqui presente. Um salve de palmas, deputado. Vem trabalhando, cria sua, né? Vem aqui trabalhando por esse estado como ninguém nunca trabalhou. Parabenizei-o pelo trabalho como presidente na Comissão da Criança e do Adolescente. E, mais uma vez, queria que essa mesa, presidente, registrasse a presença honrosa do nosso deputado. Parabéns a esse projeto que foi instituído pelo presidente da Assembleia, deputado Bruno Peixoto, ano passado, e já é um sucesso, né? Mais uma edição completada. Vamos falar de turismo agora? Olha só, você conhece a cidade de Pilar de Goiás, a cidade histórica. Saiba que esse município é muito rico em belezas naturais e também de tradições. E vale a pena ser visitada essa cidade que fica a 263 quilômetros aqui de Goiânia. Sabe quando ela foi construída, quando ela nasceu? Em 1736 e era rica em ouro. Acompanhe os detalhes com a repórter Daniela Mello. Uma cidade que inspira por sua rica história e patrimônio cultural. Possui um ambiente acolhedor e charmoso, com ruas de pedras e construções coloniais preservadas. É um lugar que convida a explorar suas atrações históricas, cercadas por belas paisagens naturais, com cachoeiras e trilhas para caminhada. É um destino perfeito para aqueles que desejam desfrutar momentos de tranquilidade. Bem-vindo a Pilar de Goiás. Conheça um pouco mais da cidade pacata e carregada de história rica de ouro e personagens. Pilar de Goiás é uma daquelas cidades de interior que te faz viajar a cada passo. Para se ter uma ideia, aqui é um dos municípios de Goiás mais antigos e foi tombado em 1954 pelo Instituto Histórico Artístico Nacional, IPHAN, sendo reconhecido como patrimônio cultural. Situado na região do Vale do São Patrício, localizado a 263 quilômetros de Goiânia e com pouco mais de 2.000 habitantes, o município nasceu em 1736, com um reduto de escravos foragidos, que encontraram nesse lugar um abrigo e também uma grande fonte de ouro. Ouro que posteriormente ofereceram em troca de liberdade. A produção de ouro de Pilar surpreendeu. Em 10 anos, produziu-se o que toda a província de Goiás produziu em um século de garimpo. A Casa Museu da Princesa é um importante centro histórico e cultural que preserva a memória da escravidão e dos ex-escravos e dos moradores ao longo do século. O objetivo desse museu foi juntar essas peças para poder contar um pouco da história de Pilar, né? Moedas, salas aqui que contam a história do minério, da tecelagem, economia, tudo aquilo que Pilar viveu. Esse museu que está contando um pouquinho de cada coisa, né? A Casa da Princesa é um dos pontos preferidos de quem passa por aqui na região. São objetos muito antigos, mas extremamente luxuosos para os padrões de beleza da época. Uma cidade bastante religiosa, marcada pela fé e muita tradição. A Igreja de Nossa Senhora das Mercês é um importante patrimônio histórico e religioso, construída em estilo barroco pelos escravos no século XVIII, entre os anos de 1783 e 1824. A igreja se destaca pela sua fachada imponente, com torres e ornamentos decorativos em pedras e azulejos. Outra tradicional igreja é a Nossa Senhora do Pilar, localizada em frente à Praça das Mães, que tem 2 estátuas de mulheres, uma negra e a outra branca, que simbolizam o encontro das etnias em uma cidade bicentenária. Ao lado da igreja matriz Nossa Senhora do Pilar, ficam os sinos, os maiores já construídos para uma igreja em Goiás.
Eles pesam 900 quilos e podem ser ouvidos a 10 quilômetros de distância. O sino ele sempre foi, no passado da cidade de Pilar, até poucos anos, né, instrumento de comunicação. Não só para anunciar celebrações, mas também assim, chegadas, né, de personalidades ilustres que vinham visitar a cidade de Pilar, sempre tocava os sinos. As pessoas, diante da melodia que era tocada, as pessoas já sabiam, né? Se alguma pessoa tinha chegado, se o bispo tinha chegado, se algo teria acontecido na cidade, toque fúnebre, né? Anunciando que alguém faleceu e assim por diante. O historiador Rogério Ferreira nos explicou que o sino não é tocado apenas um dia do ano, na Sexta-feira Santa, exatamente o dia em que visitamos a cidade. E no lugar do sino, fomos surpreendidos com a famosa matraca. Essa matraca ela era utilizada pela Irmandade das Almas antigamente, aqui em Pilar de Goiás. E por que ela está sendo tocada? Porque na Sexta-feira Santa não se toca os famosos sinos de Pilar. E aqui o pessoal tem a tradição de fazer o jejum, né, até o meio-dia. Então ela sai às 11, às 11h30 e ao meio-dia anunciando que está na hora de pegar o rango, né? Então esse é o único dia do ano que eles tocam a matraca? Isso, o único dia do ano. Nós paramos aqui agora na casa da dona Benedita Ribeiro, ela que mora aqui em Pilar de Goiás há 86 anos. Dona Benedita, uma vida inteira aqui. Eu acredito que a senhora tem muita história, né, aqui para contar. Como que foi todos esses anos aqui? Foi bom, né? Eu, quando eu era criança, eu lembro conheci já essa tradição que tem em Pilar, eu já conheci, né? Quando eu fiquei na minha adolescência, né? Aí eu fui acompanhando a tradição e até hoje, né? E eu aprendi, né, com os mais velhos, foi a tradição daqui de Pilar e até hoje, né? Até hoje ainda continua essa tradição, que antigamente não vinha padre, que só vinha de um ano a outro. Então as festividades, as tradições, era a comunidade que fazia, né? Aqui todo mundo se conhece então, suas amigas aqui são das antigas? Tudo das antigas, mas existe pouco agora, né? Porque há muitos já faleceram. A Cachoeira do Ogó é uma das principais atrações naturais da região. Situada a 5 quilômetros de distância da cidade, em uma área de cerrado preservada, em meio a um belo cenário de Mata Atlântica, com águas cristalinas e quedas de água de até 20 metros de altura. Um lugar que traz orgulho para os pilarenses, nome dado para as pessoas nascidas aqui. Nossas belezas são, para nós, principalmente pilarenses, inestimável, que vale a pena todos conhecerem, tanto a beleza ecológica que nós temos, a cultura da história, que tem raiz desde os tempos coloniais, que vale a pena cada um que tiver a oportunidade vir conhecer a nossa cultura, porque ela é extensa. É muito gratificante morar numa cidade tão antiga e tão importante no estado de Goiás e no Brasil, que é a cidade de Pilar de Goiás, que preserva aí tantas tradições, culturas, festividades e de um povo acolhedor, um povo hospitaleiro, que recebe todos que vêm aqui com muito amor e carinho. Pilar de Goiás nos ensina sobre a importância da preservação da cultura e do patrimônio histórico. E o principal, que a riqueza está na história de seu povo. Cidade linda, né, Pilar de Goiás. Ô, Lucas Nogueira, primeiro bom dia. Você conhece Pilar? Conheço, já passei lá. Já passou lá? Algumas cachoeiras. Bom dia, Jornal. Bom dia. Tudo tranquilo. Lá é a terra natal da nossa querida Tiara Castilho. Que é a mamãe pela segunda vez. Pois é. Um abraço para ela. Um abraço pro Lucas, né? Aí você vai ver aqui que é menino custoso, filha. Lucas e Mateus, vou te falar um negócio. É abençoado por Cristo. Tá certo. Mas vamos falar de futebol? Vamos. Tudo tranquilo? Alguma novidade? Tem, Jordevar.
Vamos falar rapidinho de seleção brasileira, porque tem uma novidade sobre isso. Hoje é 8 de julho de 2024. Se passaram exatamente 10 anos. Do dia 8 de julho de 2014. Você tá brincando, do 7-1? E nada mudou, né, Jordevan? Nada mudou. Então Nada mudou. Você não tem novidade, Não né? tem novidade. 10 anos se passaram. Muitos colocaram aquela época, Jordevan, esse 7-1 é para reformular a seleção, é para mudar o estilo de jogo, vamos mudar o pensamento. E nada disso aconteceu, ou podemos falar que piorou a situação. E você cantou a pedra, né? Eu pedi a sua opinião na sexta-feira sobre jogo entre o Brasil e o Uruguai na Copa América. Você disse que o Brasil não passa. O Uruguai vai realmente passar para a próxima fase. E não deu outra, né? Perdemos os pênaltis. O Brasil hoje já não é a principal seleção do nosso continente. Há muito tempo atrás era imbatível, ninguém conseguia vencer a seleção brasileira. Mas hoje, meu amigo, você pode colocar aí seleções que no passado cumpria a tabela. Hoje não. Hoje o Uruguai está acima, a Argentina acima, Colômbia acima. Se você pegar a tabela de classificação das eliminatórias, até a Venezuela está na frente da nossa seleção. Equador também. O Brasil está na 6ª posição, né? Lamentável. Só vai para a Copa do Mundo porque se classificam-se 7. 6 direto e 1 ainda disputa a repescagem. Então, meu amigo, por isso o Brasil vai para a Copa, senão estaria fora. Olha, vamos falar agora do futebol goiano, vamos começar com a Série A. O Wilker vai preparar lá o jogo do Atlético, né? Que não tem novidade, perdeu de novo, né? Jogou contra quem? Contra o Atlético Paranaense. Com o time reserva do Atlético Paranaense, é bom que se diga, e acabou perdendo a chance de conquistar uma vitória. Luiz Fernando saiu, o Atlético saiu na frente com o Luiz Fernando. Luiz Fernando. Sempre ele. Se não for ele, não é mais ninguém. Luiz Fernando, logo em seguida, Jordevan, 2-3 minutos depois, veio o gol do Atlético Paranaense. Olha, o zagueiro ficou olhando, o cara chegou sozinho entre 2 zagueiros e marcou o gol de empate. Uma saída do goleiro do Atlético Paranaense. Esse né? é o time do Atlético. Tenha paciência, né? Mal treinado, Jordevan. O time do Atlético está mal treinado. De um balão, podemos dizer, casqueirou e aí o cara acabou chutando no ângulo sem chance. E aí veio o passe do Fernandinho, que entrou no segundo tempo. Fernandinho, seleção brasileira, Manchester City, marcando o segundo gol do Atlético Paranaense, que venceu o Dragão por 2-1. Péssimo resultado para o Atlético, continua na zona de rebaixamento. O cenário é crítico, mas ainda há uma luz no fim do turno. Por que eu falo isso, Jordevan? Porque dia 10 abre a janela de transferência. Eu sei que o Atlético não precisa de uma janela. É uma porteira aberta de jogadores. Uma janela no fim do túnel. Mas ela tem que abrir, né? Tem que abrir para a luz entrar, para dar claridade no Antônio Ascioli. Porque até agora o time não venceu nenhuma partida jogando em casa. E olha só, o Atlético já jogou 15 vezes. Perfeito. Daqui 4 rodadas nós chegamos à metade do campeonato. Perfeito. E os números do Atlético são terríveis. Em 15 jogos ganhou 2, empatou 5 e perdeu 8. São 11 pontos conquistados. Para você ter uma média ou atingir pelo menos 50% do seu objetivo, que é 45 pontos, para permanecer na Série A, ele tem que terminar este primeiro turno com 21, 22 pontos. Coisa que é praticamente impossível neste momento. É porque, na verdade, para não cair, né, você tem que atingir, em média, 43, 44 pontos. O ideal é 45. 45 para não sofrer Para não sofrer problema nenhum. Mas hoje, com 11, o Atlético, neste segundo turno, ele tem que fazer uma campanha, Jordevan, de Libertadores da América. Ele tem que fazer 34 pontos, ué. Ou seja, em 34 pontos são 10 vitórias e um empate. Perfeito. Né? Coisa que ele só conseguiu 2 vitórias até agora. Como é? Você entendeu, Jordevan? Você perde o fôlego, né? Brincadeira, né? Gente, agora realmente é importante. A gente não quer que o Atlético caia de jeito nenhum. A gente quer que ele fique na Série A e que os outros possam subir. Né? Vila, o Goiás, quem sabe, né? Um sonho, né? O Vila nunca esteve lá.
mas é possível, né? Inclusive o Vila joga hoje, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa situação toda, mas vamos passar para o Goiás. O Goiás também deu o mesmo vexame, né? Acabou perdendo em casa, né? Perdeu a sua invencibilidade em casa. O Goiás estava invicto jogando na Serrinha e perdeu por 2-1 para a Chapecoense. Jordevar, e a gente aqui, né, conversando, batendo papo, falando, não, o Goiás vai vencer, Chapecoense perto da zona de rebaixamento. Mas olha, o time do Goiás morto em campo, uma preguiça para jogar bola. E aí o Goiás ainda buscou o gol de empate com o Thiago Galhardo, mas no finalzinho ali do jogo, aos 22 minutos, o time da Chapecoense marcou o segundo gol e segurou o time do Goiás, que acabou perdendo em casa para a Chape por 2-1, jogando no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. E a Chapecoense, que estava lá embaixo, né, estava na beirada da zona de rebaixamento, subiu com esse resultado para a 12ª posição. O Goiás caiu para 7º, né? Aí com 21 pontos, sexto com 21 pontos. Quem está na 7ª posição é o Vila Nova. É o Vila Nova. Agora, mas antes da gente passar para o Vila Nova, olha essa jogada aí. Rapaz, o cara cabeceou sozinho. E esse é o detalhe, é um esquema com 3 zagueiros que deixa o centroavante cabecear sozinho, Jordevar. Cadê os 3 zagueiros? Cadê o esquema com 3 zagueiros para proteger o sistema defensivo? Não adianta absolutamente nada. Olha o erro de marcação, vai 3 jogadores em cima de um e aí deixa o centroavante sozinho. O Goiás está correndo um risco de não conquistar o acesso para a Série A, persistindo nesse esquema com 3 zagueiros. Está sendo um erro muito grande do técnico Márcio Zanardi. Acredito que uma derrota na próxima rodada pode gerar uma possível demissão do técnico esmeraldino. Se isso já não acontecer, viu? Se isso já não acontecer. Próxima rodada vai ser na quarta-feira da semana que vem, não é isso? Contra o Operário lá no Mato Grosso. Jogo dificílimo, o Operário faz uma boa campanha, está ali no bolo também para conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, não sofreu nem 10, 11 gols, acredito. Vou te ajudar aqui sim. Olha só, o Operário, ele tomou 9 gols. 9 gols. Junto com o Avaí, tem a melhor defesa. Então, assim, é um time muito difícil de você ganhar. Não é de fazer muito gol. Ele tomou 9 e marcou 9. Mas é um time que não sofre gols, é uma defesa bem ajustada. E jogando lá no campo deles, não vai ser fácil para o Goiás. Olha, interessante que o Goiás só está caindo, né? Porque o Goiás teve já na liderança, teve entre os 4 ali, figurou muito tempo, ficou um bom período ali. Só que depois foi só ladeira abaixo. É a oscilação, Jordevar, que acontece. É natural essa oscilação. Mas a oscilação que nós gostamos de falar é que você não ganha 4, mas ali você consegue depois 2 vitórias consecutivas, você fica depois 3 rodadas sem perder, com 2 vitórias e um empate, mas o Goiás não. O Goiás vive um momento muito crítico na competição. A sorte do Goiás é que as outras equipes não estão disparando. Mas isso aí preocupa muito. Agora, você não precisa ser nem técnico de futebol para ver o que você está dizendo aí. Os 2 gols que o Goiás sofreu, falha lamentáveis na defesa. Todas elas. Impressionante. A primeira você deixa um cara sozinho no meio de 2. Esse foi o gol do Goiás, do atacante Thiago Galhardo, que teve uma frieza para colocar a bola no fundo da rede. Mas o segundo gol da Chapecoense, olha lá, 1, 2, 3, 4 jogadores. Aí começa a espalhar, mas deixa o centroavante sozinho e aí marca o segundo gol e a Chapecoense vence na Serrinha. Nossa esperança é o Vila Nova. Vila Nova joga hoje? Joga hoje, mas o cenário não é favorável ao Vila. Por quê, Jordeval? O Vila tem vários jogadores que estão no departamento médico e alguns estão suspensos. O Cristiano e o Juan, lateral esquerdo. Cristiano, volante. No departamento médico, Eric, Igor Henrique, Júnior Todinho e agora o Giovani. Então, ao todo, são 6 desfalques
para enfrentar o Amazonas fora de casa. E o Vila não faz boa campanha longe de Goiânia. Atravessou o Rio Paranaíba, o Tigrão vira um gatinho. Então precisa mudar esse cenário. Não acredito no Vila pelos desfalques que tem. Esse está sendo o grande problema do time colorado. Porque quando a gente olha os 3 últimos jogos do Vila Nova, olha, o Vila Nova jogou contra o Mirassol, ganhou de 1-0, depois enfrentou o Goiás, ganhou de 1-0, depois foi lá em Coritiba, lá no Paraná, e empatou em 1-1. Empate amargo, estava vencendo até os 47 do segundo tempo. Seria a hora de manter essa escrita, pelo menos com resultado positivo, mas você está dizendo aí, né? Tem muito desfalque. Esse é o problema. Se o Vila estivesse completo, com todos os jogadores à disposição, o Vila seria o favorito na partida. Mas hoje, com vários desfalques, não vejo o Vila Nova com a possibilidade de conquistar a vitória. Tá certo. Lucas Nogueira, daqui a pouco tem o quê às 11 horas? Alego Esportes às 11 horas, todos os detalhes da seleção brasileira, Goiás, Vila, Atlético e Eurocopa também. Tá certo. Um abraço para você, amigo. Um abraço e até amanhã, Jodevar. Até amanhã. E a gente continua aqui porque tem mais reportagem. A comitiva chinesa que visita Goiás teve compromisso em Aparecida de Goiânia e também em Hidrolândia, onde eles visitaram a fazenda Jaboticabal. A repórter Isabela Mendes acompanhou tudo e traz os detalhes para a gente. Esta frutinha que nasce agarrada no tronco da árvore já é uma velha conhecida dos goianos. E nada mais justo que mostrá-la para os chineses que visitam o estado de Goiás. E aqui na Fazenda Jaboticabal, a comitiva chinesa vive uma experiência única. 42 mil pés de jabuticaba para eles conhecerem essa fruta tipicamente brasileira. Para eles entenderem um pouco da nossa cultura, né? Que o goiano gosta da jabuticaba, da riqueza da jabuticaba, a gente falou bastante sobre as substâncias benéficas, né? Então a gente tentou passar isso para eles, né? Espero que eles gostem e voltem para conhecer a jabuticaba mesmo. Jabuticaba. Hora de ir para o próximo compromisso do dia. A comitiva chinesa visitou a SciTech, empresa goiana que atua na produção de dispositivos médicos minimamente invasivos. Aqui na SciTech, jornalistas chineses tiveram a chance de conhecer um pouco mais sobre a parceria entre Goiás e China no ramo dos negócios. Além de importar produtos e insumos da China, a empresa também trabalha para vender produtos goianos para os chineses. A China hoje é um parceiro importante para a gente tem parceiros aí de fornecedores de componentes, de matéria-prima e realmente o país tem desenvolvido bastante nessa área e isso é uma fonte interessante para conseguir fornecedores, né? Gente, amanhã a gente volta às 9 horas ao vivo para você com o nosso Agora Goiás aqui pela TV Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus e até terça.